paz do Senhor? Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Não tem lugar melhor de se estar. Aonde o Senhor habita, a gente encontra paz, a gente encontra resposta. Aqui dentro você não precisa ter medo de falar com o Senhor aquilo que você precisa. O Senhor, Ele é nosso Pai. Não precisa ter vergonha de conversar com o seu Pai aqui dentro. Ele te escuta. Não importa como o seu coração se encontra nessa noite, mas entenda que o Senhor está aqui. Ele quer ouvir a voz do Filho. Então tudo que você tem para pedir ao Senhor, aquilo que você tem que se arrepender, você está no lugar certo. Quem precisa ouvir é o Senhor. Ele está neste lugar. Desde quando o culto começou, a gente já pôde sentir uma unção diferente. É aquela unção que nos constrange. É aquela graça que nos intimida. Mas é assim que é o nosso Senhor. É uma graça imensurável. O Senhor, Ele me deu a palavra em Marcos 4. Hoje foi muito engraçado que quando eu estava estudando a Bíblia para poder trazer a palavra, eu nunca fui tão constrangida pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele me corrigiu muito nessa palavra. E assim como o Senhor me corrigiu, me ensinou, eu creio que a igreja vai sair daqui nessa noite diferente. Porque quando o Senhor corrige, Ele quer que nós tenhamos um nível espiritual diferente. Todos acharam? Amém? A partir do 35. O título na minha Bíblia está: Jesus acalma a tempestade. 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estavam. Os outros barcos também os acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando eu li essa palavra, o Senhor me relembrou vários textos da Bíblia que falam sobre água. Quando a gente começa a olhar por alto, a gente vê que a maioria dos milagres que o Senhor operou através de água, houve paz, houve prosperidade, houve calma. O primeiro milagre do Senhor foi quando Ele transformou água em vinho, num casamento. Antigamente, quando o vinho faltava no casamento, era motivo de vergonha. Mas o Senhor estava naquela festa. O Senhor transformou a água em vinho. Esse foi um dos primeiros milagres do Senhor. Mais pra frente, não me recordo se é em Lucas, tem também o tanque de Betesda. Quando a água se agitava, quando o anjo descia, agitava a água, ali havia cura. Quando a água começava a se agitar, as pessoas que estavam feridas, diz a Bíblia, que os primeiros que entravam saíam curados. A água, irmãos, ela é cura. Neste lugar, a gente tem a unção da água. Muitos já experimentaram o poder que fica
água que a gente pega lá atrás e coloca no litro aqui dentro, para a pastora orar. Vidas são curadas, vidas são saradas. Água é vida. Água é a presença do Espírito Santo. Nesse texto, Jesus dá uma ordem aos discípulos. No 35 fala: vamos para o outro lado. Foi a ordem que o Senhor deu aos discípulos. Quando o Senhor dá uma ordem, não tem motivo para a gente temer. Não tem motivo para a gente duvidar. Não tem. Mais abaixo, fala que um forte vendaval balançava o barco. Ou seja, era uma tempestade. Muitos aqui sabem que quando um barco começa a entrar muita água, a tendência é acontecer o quê? Afundar. Só que quem estava naquele barco? Jesus. Não era qualquer um. Eles não tinham motivo nenhum para temer, porque o Senhor estava apenas dormindo. O problema dos discípulos não era só o vento e as águas que batiam no barco. Acredito eu que eram aquelas ondas grandes, porque eles estavam no Mar da Galileia. Quando eu estava estudando, eu vi que o Mar da Galileia, ele é entre montanhas. Então, realmente tem uma tendência mais forte de ter ventos, de às vezes bater uma corrente mais forte. O problema deles não era só o vento e a água, era a falta de fé. Olha como até mesmo os discípulos eram falhos. Eles estavam com o Senhor no barco. Não tinha motivo nenhum para eles temerem. E a ordem foi do Senhor: vamos para o outro lado. Irmãos, quando a gente viu que o Senhor deu uma ordem, ou o Senhor falou, não faz, ou você faz, que fomos frustrados? Nunca houve e nunca haverá. Porque quando o Senhor libera uma palavra, não tem motivo nenhum para a gente duvidar. Pode demorar o tempo que for, mas ela vai se cumprir. Mais abaixo, no 38, quando os discípulos vão acordar o Senhor e dizem: Mestre, não te importa que morramos? Essa pergunta, ela vem do medo. Ela vem da angústia. Ela nos faz questionar o cuidado do Senhor. Como a gente é falho? Quem somos nós para questionar os cuidados do Senhor? Quem somos nós? Somos nada. Mas a tempestade, ela não revela quem Jesus é. Ela revela aonde está a nossa fé. A pergunta que eu quero fazer para a igreja hoje é: aonde está a sua fé? Se pergunta neste momento: aonde está a sua fé no Senhor? Você não precisa responder para mim, para o seu imaculado, para ninguém. Mas o Senhor está perguntando para nós nessa noite: aonde está a sua fé? A sua fé, ela tem se abalado quando o vento se levanta? A sua fé tem se abalado quando uma porta se fecha? Não deveria. Nossa fé não deveria estar sendo abalada por causa de vento, de porta fechada, de um não, de um diagnóstico ruim, não. A nossa fé, a Bíblia fala que tem que ser firmada por uma rocha. Que pode passar o vento que for, o terremoto que for, que ela vai permanecer inabalável. O Senhor, ele irmãos, eu não sei nem mensurar como eu me sinto
Eu me senti massacrada. Sabe quando o olheiro pega o barro e amassa? Foi assim que eu me senti quando eu li essa palavra. Eu reconheço que a minha fé tem dia que parece que ela é nada. Mas o Senhor veio como um corretivo na minha vida nessa palavra. E o Senhor me perguntou: aonde está a sua fé? Qual nível estava a minha fé com o Senhor? Irmão, eu fui muito constrangida. O Senhor me constrange. Mas isso não é vergonha, ser constrangida pelo Senhor. Eu entendo, posso estar errada. Se eu estiver errada, você me perdoa. Quando o Senhor me constrange, é o momento que eu mais me envergonho, porque eu reconheço quão falha eu sou. Tanto que o Senhor fez na minha vida, e ainda assim tem momentos que a minha fé se esvai. No 39 está escrito o seguinte: ele se levantou, repreendeu o vento e disse: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. O que te assusta, o que me assusta, obedece à voz do Senhor. Não tem nada e ninguém que resista à voz do Senhor. Não tem. Não tem porta fechada, não tem diabo que prevaleça quando há a voz do Espírito Santo. Se o diabo estiver de pé, ele tem que cair. Se ele manifestar, ele tem que cair por terra. Porque quem está declarando a palavra não é um homem qualquer. Não. É um homem que por mim e por você paga um alto preço. Um preço que não tem, irmãos, valor que se compare. Não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem pedra, não tem rubi, não tem nada que se compare àquele preço derramado na cruz do Calvário. Não tem. Irmãos, nós temos um valor que nós não temos noção. Não temos. Irmãos, tanta dor que o Senhor passou na cruz, por mim e por você. E porque nós somos falhos, o Senhor me questionou muito. Filha, o preço mais alto eu paguei. Não tem motivo de você duvidar. Não tem motivo para sua fé estar rasa. Irmãos, só pelo fato do Senhor ter pago um preço que não era nem dele, era um preço meu e seu. O Senhor não questionou o Pai. Ele simplesmente pagou um preço. Ele carregou a minha cruz e a sua cruz. Já parou para pensar o tamanho, a dor, o tamanho, o peso que o Senhor carregou naquela cruz? Isso não te constrange? É impossível um ser humano não ficar abalado quando a gente escuta: você foi comprado por um alto preço. E esse preço tem um nome: o sangue do Cordeiro. Um sangue limpo, um sangue sem pecado, foi derramado naquela cruz por mim e por você. Tudo acaba virando motivo de questionar o Senhor. Se o vento bate um pouco mais forte, o Senhor se esqueceu de mim? Se a água que estava no pé está chegando no joelho, já bate o desespero. Por quê? De onde vem esse desespero? Não tem motivo. Porque a Bíblia fala que quando nós falamos para o Senhor
aquilo que nos aflige, o Senhor acalma o nosso coração. O Senhor vem como uma paz sobrenatural sobre as nossas vidas. Mas isso é reconhecer a grandeza do Senhor. Jesus não queria apenas salvar os discípulos da tempestade. Não. Tudo que acontece na Bíblia, seja um sermão, seja uma parábola, ela nos traz ensinamento. Aqui, em Marcos 4, 35 ao 41, o Senhor nos ensina sobre confiança. Aonde está a sua confiança? A sua confiança está em homens ou está no Senhor? A sua confiança, ela está em qual nível com o Pai? A partir de hoje, quando o mar começar a se levantar, as águas começarem a querer te afogar, clame ao Senhor. Só basta clamar ao Senhor. Porque o Senhor é socorro bem presente. O Senhor é graça. O Senhor é perdão. O Senhor é misericórdia. No Senhor encontramos tudo o que precisamos. Não há nada que hoje você esteja precisando que o Senhor não possa te dar. Não tem. Se você chegou aqui, uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, preocupada com o que você tem para fazer no decorrer dessa semana, fica tranquilo. Porque se você estava, assim como esses discípulos, no mar, com vento, com ondas, batendo no seu barco, o seu barco a ponto de naufragar, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque nessa noite o Senhor está aqui para te ouvir. Nós escolhemos a boa parte, a melhor parte. Não há lugar melhor, não há presença maior do que sentir a presença do Senhor. Irmãos, durante o louvor, é impossível um aqui dentro não ter sentido a presença do Pai. Irmãos, a presença do Senhor vem como aquele calafrio que sobe, vai até a unha do dedão, até a sua nuca, até o seu último fio de cabelo. A presença do Senhor, quando ela passa a nos dar aquele frio na barriga, irmãos, isso é muito bom. Eu aprendi com a pastora neste lugar, que quando eu ainda fazia parte do louvor, ela disse numa reunião, isso serve para todos nós. Quando nós subirmos em cima desse altar, no dia que nós não sentimos aquelas borboletas, aquele nervoso, é um sinal que o seu temor ao Senhor está se perdendo. Mas você não precisa só sentir isso quando você está subindo nesse altar, não. Nós temos que sentir isso quando a gente está entrando naquela porta. Quando você está passando com o seu carro para ir lá no estacionamento, ou para estacionar aqui na frente, a graça do Senhor já vai até nós. Irmãos, a gente nunca pode perder o temor ao Senhor. Irmãos, no dia que o ser humano perde o temor ao Pai, eu tenho medo. Eu não sei o que aconteceria com essa pessoa no dia que ela perdeu o temor ao Senhor. Se pergunta neste momento, aonde está a minha confiança com o Senhor?
Se você chegou aqui só for fraca, peça ao Senhor: Pai, eu não quero sair daqui cheia, eu quero sair daqui transbordando. Irmãos, aonde o Senhor está, é impossível sair de mão vazia. Se você está aqui, é porque você teve um encontro com o Senhor. Irmãos, sair de casa para vir até aqui, você está pagando um preço. Irmãos, não é fácil colocar o seu carro nessa estrada esburacada, não. Você não está vindo aqui à toa, não. Vocês me desculpem. Se você estiver tirando o seu carro da garagem para vir só aqui passear, tem alguma coisa muito errada. Irmão, eu sou de Itaperuna. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Lá tem várias igrejas. Mas eu não encontrei lá o mesmo sentimento que o meu coração, as mesmas batidas que o meu coração bate quando eu passo por essa porta. Eu não estou dizendo que o Senhor só habita aqui, não. Mas é quando o nosso coração encontra aquilo que Ele precisa. Quando o Senhor está, é isso que acontece. O nosso coração começa a errar as batidas quando o Espírito Santo começa a derramar o mover dele sobre a igreja. A gente fica arrepiado. É um incômodo bom. Irmãos, eu sou muito nova. Eu ainda não vivi tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Mas o pouco que eu pude experimentar do Senhor me faz nunca querer sair da presença do Pai. Irmãos, eu tenho 22 anos. Mas eu já vivi experiências com o Senhor aqui dentro. Que pessoas lá fora vão duvidar. Mas tem coisas que a gente só pode contar para quem tem o mesmo nível espiritual que o seu. Irmão, eu já cheguei quebrada. Um carro. Não tenho vergonha de falar. Teve cultos. Teve momentos que parecia que o Senhor tinha se esquecido de mim. O Senhor está me incomodando, eu vou falar. Sabe quando alguém manifesta aqui na frente? Você já parou para pensar como o corpo dessa pessoa fica depois? Eu te conto, porque eu já tive essa experiência. Parece que o seu corpo vai se quebrar. Você não tem controle do seu corpo. A sensação é que o seu corpo está no chão. Só o seu corpo, a sua alma, a sua mente está aqui. Parece que você está conseguindo assistir tudo de camarote. Um dia eu falei com o Senhor, eu falei: Pai, eu não consigo imaginar como o corpo dessa pessoa fica depois. Até o dia que eu experimentei. E eu te digo, nunca queira o seu corpo no dia seguinte. É nada. É nada. Mas o seu espírito fica cheio. Porque você é liberto. Isso não aconteceu uma vez. Duas não, 3. E foi 3 cultos seguidos. Irmão, sabe o que é o seu corpo manifestar 3 dias? 3 cultos diferentes. Domingo, quarto, domingo. Um dia eu cansei. O pastor estava aqui no altar. Eu nunca vou me esquecer. Eu cheguei aqui do lado do ortodoxo e falei: aonde eu estou errando? Eu preciso que a senhora me fale agora. Porque o meu corpo não aguenta mais. Irmãos, é uma dor que não tem tamanho. Mas eu posso te dizer uma coisa. Ali, naquele momento, eu vivi a minha experiência mais surreal com o Senhor. Irmãos, eu pude ver o Senhor pegando os meus cabelos
Jovens, vocês são homens, mulheres, jovens dos meus olhos. Não espere acontecer isso com você, para você se questionar aonde você está errando. Irmãos, tanta experiência que eu pude experimentar com o Senhor neste lugar. Irmãos, a minha idade, quantos e quantas vão escolher renunciar à sua carne para viver os planos do Senhor? Não é fácil, não. O mundo lá fora é como um cardápio. Um cardápio que, a princípio, só tem coisas boas. Comida de alto padrão, amizades. Nunca fui de beber, mas já me ofereceram. Jovens que estão aqui, agora eu falo com vocês. Jovens, adolescentes e crianças. Quando crianças, nossos pais nos educam. Até um certo ponto, a gente vem tranquilo, a gente vem porque pai e mãe manda, a gente obedece. Mas o Senhor nos chama nessa noite. Não fiquem bravos com os seus pais quando eles falam, vamos na igreja e ponto. Eles estão formando o seu caráter. Eles estão moldando a nossa fé com o Senhor e com a nossa profeta. Irmãos, eu bato no peito e falo com orgulho. Eu escolhi a boa parte. Faça essa escolha nessa noite, jovem, crianças e adolescentes. Está tendo batismo, vai ter batismo. Os nomes já estão sendo entregues. Pode ser a sua última chance. O Senhor está voltando. O Senhor não está mais de brincadeira. Eu lembro que quando a pastora anunciou que ia ter batismo e falou, a André está pegando os nomes, eu dei um pulo da cadeira e falei, agora é o meu momento. Escolha o Senhor nessa noite. Se é só você na sua sala, na sua escola, na sua faculdade, que está caminhando com o Senhor, caminhe. Mesmo que sozinho. Mesmo que você olhe para o lado e você não esteja vendo amigos, nem ninguém, mas o Senhor está contigo. Isso basta. Esses dias eu vi uma foto de um grupo de amigos meus. Trabalhei 2 anos com eles. Amiga pra cá, amiga pra lá. Vamos sair, vamos fazer aquilo. Só que eu comecei a reparar que não havia mais lugar para mim entre eles. Porque nós somos separados. O nosso brilho incomoda. Então não se preocupe quando esse mesmo grupinho que dizia ser seus amigos começar a fazer, por exemplo, sair para lanchar, comprar uma pizza para comer na casa de alguém e não te chamar, não fica chateado, porque é o Senhor nos brindando. Quando a gente começa a ter esse discernimento, fica fácil. A gente começa a entender que somos, de fato, separados e remidos pelo sangue do Senhor. Mas isso não quer dizer que você não possa falar do amor de Deus. É muito raro eu postar alguma coisa no meu Instagram. Mas eu sempre posto um versículo, algum vídeo que remeta à palavra do Senhor.
aí, pelo meu jeito de ser e de escolher ser diferente, muitas das vezes eu fui taxada como brega, cafona, boba. Mas o que eu perdi? O que você está perdendo sendo excluída desses círculos de amizade? Você não está perdendo nada. Quando nós temos o Senhor do nosso lado, basta. Eu não sei porque eu estou falando direcionamente a crianças, jovens e adolescentes. Da minha idade, 22, 23. Escolha o Senhor todos os dias das suas vidas. Nós temos um brilho diferente. Não se preocupe se você está se vendo sozinho na sua caminhada. Às vezes você está cansado de caminhar sozinho, sem nenhum amigo do teu lado dentro da igreja. Não se preocupe. Passa a olhar para o lado, à frente, atrás de você, vê o Senhor, os seus anjos. É a companhia que nos basta. Não tem companhia melhor. Não tem. Irmãos, a paz que o nosso coração se encontra quando a gente tem o Senhor, basta. Para a gente poder fechar nesse texto, o Senhor me deu uma frase que fala: águas agitadas não é para te afogar, são para nos ensinar a depender totalmente de quem está no barco. Quem está no barco? Quem está no seu barco? Responda para você. Quem está no seu barco? Tem motivo para você ter medo? Tem motivo para você ter medo das águas te afogarem? No seu barco naufragar? Não tem. Salmos 40. Não precisa abrir. Mas presta total atenção. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço de destruição, de uma atoleira de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que te afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Senhor, meu Deus, igreja, entenda. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Isso não te constrange? Quantas bênçãos o Senhor tem feito por nós? Elas são incontáveis. Eu poderia ficar aqui dias e noites contando tudo que o Senhor tem feito na minha vida e não teria tempo suficiente e nem água. O Senhor me tirou de uma atoleira de
é uma rocha firme, sólida, que não tem demônio, não tem nada e nem ninguém que faça essa rocha se abalar. A sua fé está firmada numa rocha firme. Essa é a certeza que nós temos que ter. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Se as águas se agitarem, não tema. Não tema, porque o Senhor é contigo. Não tema, porque o Senhor está dizendo: eu vou adiante, eu estou no barco, eu estou contigo. Não precisa temer, porque o eu sou, o El Shaddai, o Jireh está contigo. Aquele que ressuscitou na cruz do Calvário, ele não te desampara. Pode passar o vento que for, o tempo que for. Se nós tivermos nossa fé no Senhor, passa o vento que for, ficaremos de pé. Ato profético da virada de ano. Davi tinha uma pedra para matar aquele Golias. Mas ele declarou uma palavra: eu vou adiante, porque eu tenho meu Deus. Eu vou adiante, porque eu sei aonde está a minha fé com o Senhor. Eu vou adiante, porque pela minha fé esse gigante vai cair. No ato profético eu brinquei: gente, eu não tenho mira não, mas pela fé esse gigante cai. E pela fé eu creio que esse gigante caiu, e eu vim com ele trazendo apenas a cabeça, porque o corpo dele ficou no chão. Irmãos, é pela fé. A fé move montanhas. A fé forma caráter. Não duvide do Senhor. Eu convido o grupo de louvor para subir, para a gente poder adorar. Mas eu quero deixar claro nessa noite: não duvide do Senhor. Não temas se o vento e o mar querer te afogar. Porque o Senhor, o seu Deus, está contigo. Se coloque de pé. Se coloque de pé com fé, com a total convicção que o Senhor é contigo. Que o barco que estava ameaçando naufragar, ele não vai mais naufragar. Porque agora é o meu